Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a 11ª edição da Espada Selvagem de Conan, ok? Olha aqui com essa capa bem colorida, com cores mais vivas, né? E a edição aqui nós temos aqui o título dela, A Maldição do Monólito. O time de artistas que está na capa é Roy Thomas, Jenny Collan, John Buscema, Carmine Infantino, Ernie Chan, Alfredo Alcala e Pablo Marcos. Aqui mais uma vez a capa de Conan, número 11. Okay, essa edição 11 da Espada Selvagem de Conan. Lombada, contracapa, reúne as edições da Espada Selvagem de Conan de 33 a 36, ok? Vamos dar uma olhadinha por dentro. Bela arte também. Temos aqui já o índice, A Maldição do Monólito, título da edição, O Demônio da Neve, O Olho da Morte e A Revolução na Cidade Proibida, todas histórias de 1978. E aí nós temos uma introdução, como sempre, e temos aqui a primeira história, escrita pelo Roy Thomas, arte de Jenny Collan e arte final de Pablo Marcos, A Maldição do Monólito, onde Conan está aqui a serviço de um rei, né? Ele está ali num acampamento, observando os montes, as pedras rochosas e as estrelas, né? E nesse momento aqui, que ele está observando as estrelas, ele está no comando de uns homens ali, né? Ele está sob o comando de um rei, e esses homens aqui fazem parte desse exército, desse rei, mas estão sob o comando de Conan. Então Conan começa a recordar, né, desde o momento que ele sai de lá do palácio desse rei, né, até as terras desse Império Kitai, onde Conan foi mandado ali para fazer um acordo comercial com esse imperador lá desse Império Kitai. O imperador aceita, né, aceita esse acordo ali, assina o tratado, os termos, e oferece então um guia até sair das terras de Kitai, e esse guia é o Duke Feng, né? E ele então segue com Conan, e é nesse momento que Conan está ali reflexivo, né? Reflexivo aqui diante das montanhas e das estrelas, que o Duke Feng chega diante de Conan aqui e conta a ele sobre um tesouro, né? Sobre um tesouro que estaria enterrado ali por perto, e Conan fica extremamente interessado nisso, e então ele combina com o Duke Feng, os dois somente irem lá, né? Ele até tenta chamar os seus homens, mas Feng diz que não vai dividir, que é melhor dividir só entre os dois do que em várias partes. Então Conan concorda também, e Feng fala com ele que ele deve vestir a sua armadura, né? Colocar o seu uniforme. Conan não questiona, afinal de contas ele vai, né, ficar rico, e ele acaba seguindo essa instrução do Duke Feng. Então eles vão caminhando aqui pelos desfiladeiros, né, caminhando por caminhos assim bem difíceis, né, tortuosos, até que eles alcançam então esse monumento que a gente percebe que é um monólito, né? Então eles estão caminhando ali, Conan pega ali o que ele trouxe, que são suas ferramentas, uma pá, né, um pé de cabra, parece ser aqui, mas quando ele se aproxima desse monumento, esse monumento começa a atrair não só suas ferramentas, como ele próprio, né? Então, em determinado momento, as ferramentas acabam saindo da mão de Conan, grudam nesse monólito, que tem um poder magnético ali, como se fosse um ímã gigante, e até que o próprio Conan é atraído, já que ele está com uma armadura de metal também, e ele fica preso a esse monólito ali, né? E é nesse momento que o Duke Feng revela os seus planos, que ele atraiu Conan para ali, né, justamente para que Conan ficasse preso ali, que não existia tesouro nenhum. Então ele amordaça Conan para Conan não gritar, e revela então que ele leva Conan ali porque ele não está de acordo com esses termos desse acordo, que ele não quer que a sua terra de Kitai, seu império de Kitai seja contaminado. E ele então ele vai consumir com esse tratado e reescrever um tratado diferente ali, e abandona Conan para morrer preso a esse monólito. Conan faz de tudo para se libertar ali, dá toda a sua força, não consegue. Quando olha para o chão, vê ali crânios derretidos, né? Quando olha para o lado, vê facas enferrujadas, capacetes, ou seja, ele percebe que mais pessoas foram atraídas e foram mortas ali. Então eles escutam uma som de flauta,
e quando ele vê é o Duke Feng tocando uma flauta ali, com uma melodia, e quando ele olha para cima, algo está escorrendo. E quando ele vê, é uma criatura pulsante, repulsiva, pulsante, né? Transparente, gosmenta, né? De cor esverdeada, que é exatamente essa criatura que nós vemos aqui na capa também, né? Que está sendo retratada aqui. Inclusive a gente percebe que aqui é o momento que ele está preso a esse monólito, né? Aqui a pá, pé de cabra, ele próprio, os crânios no chão, enfim. E essa criatura começa a descer esse monólito aí, né? E está cada vez mais próximo dele. Ele olha, percebe que ele terá o mesmo fim daquelas pessoas que estavam ali embaixo, até que então ele faz esforço tremendo para alcançar a faca, né? Que está próxima à sua mão. E ele até consegue, e a criatura vem se aproximando ao som da flauta, ela é atraída, né? E até que ele consegue então alcançar essa faca, mas ao tentar retirar essa faca, a faca quebra porque está muito enferrujada, e ele mesmo com esse toco de faca aqui, ele tenta cortar as tiras de couro que prendem a sua armadura. Quando ele consegue cortar as tiras de couro, a armadura fica mais folgada, e ele consegue então escorregar por entre a armadura e escapar dela no exato momento em que a armadura é sugada por essa criatura. Ele então ataca o Feng de forma extremamente feroz, né, de forma extremamente violenta, mas ele não mata o Feng. Ao contrário, ele pega o Feng, né, e mesmo o Feng implorando, ele joga o Feng na direção dessa criatura, e em poucos instantes já não existe mais carne, mas somente os ossos de Feng. Conan então coloca fogo nessa criatura, que morre ali em agonia, né? A criatura morre ali aos pés desse monólito. Ele volta então para o acampamento e fala para os homens que eles precisam sair o mais rápido possível, voltar para a terra deles, porque caçadores de cabeça, né, o Feng contou isso, que caçadores de cabeça rondam essa região e em breve estariam fazendo uma emboscada para eles. E assim Conan e seus homens voltam para as suas terras de onde eles vieram. A segunda história, nós temos O Demônio da Neve, que é a história do Roy Thomas, arte de Carmine Infantino e arte final de Alfredo Alcala. Conan está aqui voltando, né, das suas terras, da sua terra natal, está atravessando aqui uma terra totalmente congelada, né, montanhas congeladas. Ele para aqui olhando um vale, né, um caminho tortuoso. É um caminho que ele reconhece ser um caminho lendário chamado Demônio da Neve ou Rio da Morte, coisas que ele escutava desde quando ele era criança, né? lá na Ciméria, onde pessoas andavam por esse desfiladeiro e morriam, então se acreditava que havia um demônio da neve ali. E Conan então prossegue seu caminho, porque ele falou que ele não vai voltar lá para a Ciméria, porque ele não encontrou nada que pudesse atrair ele lá nas suas terras. E também ele recorda aqui do momento em que ele passou sufoco com a filha do gigante de gelo, aquela história, a filha do gigante de gelo, que nós já vimos aqui nessa coleção da Espada Selvagem de Conan também, no primeiro volume. Ele remete a essa história aqui. Então ele continua caminhando, né, por esses caminhos tortuosos, com muito gelo, muita neve, até que ele escuta um grito de uma moça, né, em agonia ali, e ele então percebe que é uma mulher sendo atacada por criaturas primitivas, tipo homens primitivos ali. Enfim, ele parte com seu cavalo e começa então a matar essas criaturas para salvar a moça, e ele mata várias dessas criaturas que enfrentam ele, né, tentam combater ele, mas por fim acabam fugindo, mas antes de fugir acabam atingindo o seu cavalo, que acaba morrendo, e ele fica sem montaria, mas enfim acabou salvando aquela moça ali. E a moça então conta para ele que ela estava em uma caravana comandada por seu tio e que foram atacadas por essas criaturas, e que ela foi a única sobrevivente, que fugiu o quanto pôde até que foi cercada por essas criaturas ali. Foi o momento que Conan encontrou e a salvou, né? Então Conan chama ela para ir para aquela caverna, para eles se abrigarem, passarem a noite, se protegerem, mas ela não, diz que não, e fala uma palavra chamada Yakmar, né? Conan dá um soco nela, ela fica desacordada, e a forma que Conan tem para levar ela para a caverna, ele vai até o cavalo morto, pega alguns seus equipamentos, pega gravetos, corta o cavalo, assa o cavalo, ou eles comem o cavalo ali, mas a moça continua sussurrando a palavra Akmar, né, com medo. Eles vão dormir, e nessa noite eles acabam tendo, antes de dormir, uma noite de amor juntos ali. Conan adormece,
A moça não consegue adormecer, escuta um som de uma música ali, vê dois olhos chamejantes, verdes, né, parecendo fogo, uma luz verde ali, e ela então nua segue esses olhos aí, e quando Conan acorda, ela já não está mais ali, existe um mistério quanto ao desaparecimento dela. Conan vai investigar, segue os rastros como de uma serpente gigantesca, encontra o seu cavalo, só os ossos do cavalo, né? Ele acha estranho, porque já que o cavalo está congelado, ele não poderia estar só nos ossos ali, em tão pouco tempo, de um dia para o outro. E ele também acaba encontrando o corpo dela, na verdade só o esqueleto dela, sem a cabeça, e ele fica completamente apavorado, né? E ele se lembra então de uma lenda antiga que ele escutava quando era criança lá na Ciméria, de uma serpente do gelo ali, né? Onde uma cobra vampira que através de um grande poder de congelar, ela acabaria matando as pessoas e a ponto de deixar até os seus ossos ali. E então Conan lamenta pelo fato de ter passado uma noite ao lado daquela mulher e agora está vendo ela morta ali, e jura então vingar a morte dela, até porque ele se sente culpado de não ter visto nada. Então ele arma, né, vai até a caverna, pega equipamentos, se agasalha como pode e parte em busca dessa serpente, e é o que ele faz ali. A busca é tortuosa, ele caminha, né, muito pelo gelo, até que ele encontra então um ninho da serpente de gelo, que é essa criatura, que começa a tentar hipnotizá-lo com o som também de um assovio, mas ele então revela por debaixo da sua proteção que ele pegou as cinzas da fogueira, colocou dentro do seu capacete, o machado dentro dessas cinzas também, e ao rodar esse capacete, né, ele reaviva as brasas ali, a chama novamente, e ele joga então o seu capacete e o seu machado dentro da boca dessa serpente de gelo e sai correndo, e no momento que ela está agonizando lá em cima, ela provoca uma avalanche totalmente destruidora aqui, como vocês podem ver, né? Uma avalanche que quase tira a vida dele, por muito pouco ele não morre nessa avalanche, e mesmo saindo muito machucado, ele sobrevive, e ele começa então a caminhar, vingado, né? Começa a caminhar para as terras mais quentes ali, onde a gente já pode ver o sol, uma cidade onde ele vai recomeçar a sua vida e a sua caminhada. E aí nós temos a terceira história, escrita pelo Roy Thomas e arte do Ernie Chan, que é o Olho da Morte. E aqui nós temos, né, um exército turaniano preparando uma emboscada para os Wajiris. Eles estão sob o comando de Bogara Khan, né, que é o general dos turanianos, que tem um informante chamado Verdane, e o informante dele diz que os Wajiris vão passar por esse desfiladeiro ali, e é realmente o que acontece, né? Os Waziris passam ali, mas o Verdanes acaba partindo, dando carreira no seu cavalo antes da hora, com medo de ser morto também, provocando um ataque antes da hora, e eles então acabam liberando as suas flechas, atingindo vários Wajiris, e eles estavam conseguindo uma vantagem sobre os Wajiris, até que o Bogada Khan manda os seus soldados pararem de atirar, e é nesse momento aí que Conan, aproveitando esse erro desse general, com seus soldados, né, sobe essas pedras aqui onde eles estariam escondidos e mata todos os soldados turanianos, deixando vivo somente esse general, o Bogada Khan, que reconhece Conan e fala que tinha pensado que ele estava morto. Aí Conan se recorda da história que nós já lemos aqui também, que é a deusa gato, né, onde Conan acha essa imagem de uma mulher com cabeça de gato. Isso é uma imagem que controla a mente de Conan. Depois nós vemos que Fazal, que era um dos Wajiris fiéis a Conan, também fica sob a posse dessa estatueta, roubando de Conan, e tem a sua mente dominada por essa estátua. E Conan então acaba matando Fazal, pegando de volta a estatueta, mas dessa vez, sabendo de como a estatueta é perigosa, joga a estatueta fora. E para recuperar a liderança dos Wajiris, Conan luta com o maior deles, que é o Natan, né? Derrota o Natan e volta a ser o líder dos Wajiris ali. E acabando de contar toda essa história ao Bogada Khan, ele deixa o Bogada Khan então partir, ir embora, voltar para Turan, né? E nisso Conan, junto com os Wajiris que estão com ele, com alguns deles, vão no encalço de Verdanes, né, para
concretizar a sua vingança, né? Pela traição que ele fez ali. Verdanes seria irmão de sangue de Olgierd Vladislav, que a gente tem visto muito aqui, né? Que foi o cara que salvou Conan dessa crucificação aqui, né? Aqui nós vemos o Constantius, o Falcão, crucificando Conan, chega o Olgierd Vladislav, salva ele, e depois ele trai o Olgierd Vladislav e rouba a liderança dos Joagires de Olgierd Vladislav. E esses aqui são, e isso aqui a gente percebe que esse momento aqui é um momento que está muito recente a todos esses acontecimentos aqui. Os Joagires não querem seguir com Conan, então sentam com ele, bebem com ele fica bêbado, dorme, e quando ele acorda, ele está sozinho, apenas com 2 odres de água e uma espada na mão. Conan então começa a caminhar pelo deserto com esses 2 odres de água, começa a ter delírios aqui, né? E em determinado momento a água acaba e ele segue ali no sol escaldante somente com a sua espada. Em outro lugar nós vemos o Verdanes, né? A gente vê como foi que ele fez a traição contra Conan, contra os Joazires, né? Principalmente contra Conan, que ele queria ver Conan morto por conta de Olgierd Vladislav. Vemos aqui a fuga dele, né? Depois dessa emboscada aqui do começo, que nós vimos, essa emboscada toda aqui, ele fugindo dessa emboscada, e até que em determinado momento os seus perseguidores ele não consegue mais ver, mas ele acha que ele vai morrer no deserto também, até que ele encontra essa cidade aqui, que é a cidade de Aquilate. Ele não sabe disso, mas é a cidade de Aquilate. Então homens dessa cidade resgatam ele de lá do deserto onde ele está, carregam ele para dentro dessa cidade, e no momento nós voltamos aqui para Conan. Conan está dentro de uma tenda com seda, totalmente confortável ali, banhado, limpo, com as suas chagas, com seus ferimentos curados ali, tratados na verdade. Então chega uma moça ali e revela para ele, né, que ela é filha de Enoque, que o nome dela é Zilam, né, filha de Enoque, que é o senhor desse acampamento aqui, e que é para Conan acompanhar ela, que ela vai apresentá-lo a Enoque. Chegando diante de Enoch, ele vê aqui um espelho negro com vultos e tal, e Enoch então começa a contar a história da cidade de Aquilate, né? Enoch conta sobre a cidade de Aquilate, fala que aquele já foi um lugar totalmente fértil, que existia um rei lá que foi traído por um mago, que quis tomar o seu lugar, tomando o seu lugar atrai para confirmar, né, a sua posição, ele invoca uma criatura demoníaca que se manifesta nessa forma, na forma dessa mulher aqui, coloca ela no trono como se ela fosse a governante, mas na verdade era ele. Só que ele não esperava que essa criatura demoníaca realmente, na forma dessa mulher, fosse realmente querer o poder, e ela toma o poder dele, né, inclusive matando esse mago, né, mandando ele para alguma dimensão, alguma coisa assim, ou seja, matando esse mago ali e tomando conta de toda a região, transformando tudo em volta da cidade de Aquilate num deserto, deixando verde somente em volta da cidade, para que as pessoas sobrevivam e ela possa então roubar a força vital dessas pessoas, que é a forma como ela sobrevive. Então o Enoch revela nesse momento que Conan seria o libertador, que ele viu tudo isso naquele espelho negro, e que Conan seria o libertador de Aquilate. Voltando para Verdanes está preso no calabouço. Em determinado momento é permitido ele tomar banho, se alimentar, né, beber, se alimentar, até que ele então, com vestes limpas, bem alimentado, é jogado dentro da sala real, do salão real, né, e ele então, caminhando pelo salão real, ele percebe que tem estátuas como se fossem pessoas reais ali, mas são estátuas, e ao se aproximar do trono ele vê uma múmia ali com uma máscara mortuária de ouro, com uma pedra preciosa na testa, e ao retirar essa máscara, né, ambicioso, retirando essa máscara, pensando que vai ficar rico, a múmia abre o olho então, ele grita de pavor, e um terceiro olho na testa dessa múmia se abre e ele grita de pavor. Nesse exato instante, Conan está entrando dentro desse palácio, orientado por Enoch. Conan então aceita essa missão de ser o libertador de Aquilate, entra nesses túneis, né, orientados por Enoch, e ele sai exatamente dentro da câmara ali, dentro da sala do real ali, onde o Verdanes está sendo ali
transformado em pedra como aquelas outras estátuas ali. Então a gente percebe que aquelas estátuas na verdade eram pessoas também que estavam tendo sua força vital sugada pela múmia, né, por essa criatura que é então a criatura demoníaca invocada por aquele mago. Então Verdanes vai se transformando em pedra aqui, e no momento que ele vai se transformando em pedra, a múmia vai ganhando vida e vitalidade aqui, né? Então antes que Verdanes seja totalmente transformado em pedra, Conan corta a cabeça dele, porque ele vai se transformando dos pés para a cabeça. Então Conan corta a cabeça dele, concretizando sua vingança, mas o texto fala que talvez tenha sido até por conta de uma misericórdia, vendo o sofrimento de Verdanes. Fica Conan então de frente a frente com a criatura, né, nessa forma de mulher, que ao abrir o terceiro olho faz com que Conan imagine estar caindo dentro de um abismo, né? Conan então fecha seus olhos, olha para o chão, e quando olha para o chão vê a máscara. E ao ver essa pedra preciosa na testa da máscara, ele tem a ideia então de cortar o olho, o terceiro olho dessa criatura, né? E é exatamente isso que ele faz, corta o terceiro olho dela, e ao cortar esse terceiro olho, ela volta a se mumificar até virar pó, ou seja, a criatura foi morta por Conan. Conan realmente se tornou o libertador de Arquilate. E ao encontrar a Enoch e a filha dele, né, ele é convidado para ser um governante, para ficar ali, né, para ser realmente alguém importante dentro de Aquilate, mas Conan fala que ele não quer fixar nesse momento, ele quer encontrar novas conquistas, quer ver novas coisas, e é exatamente isso que ele faz, parte, deixando a filha de Enoch aos prantos aqui chorando, porque estava apaixonada por Conan, via em Conan alguém que ela pudesse viver a vida toda, se casar com ele. Enfim. E aí nós temos a quarta história, que é aqui escrita pelo Roy Thomas, arte do John Buscema e do arte final do Alfredo Alcala. O trio primordial, o trio incrível de Conan aqui, né? A gente pode dizer. E aqui nós temos Conan caminhando aqui, Revolução da Cidade Proibida, nós temos Conan caminhando na cidade Asgalum. Conan está aqui para matar uma pessoa, né? Ele está caminhando aqui decididamente, quando alguém acaba achando que está sendo seguido por Conan, eles acabam tendo uma discussão aqui, e quando eles vão lutar, eles se veem cercados por esses homens negros aqui que querem matar esse homem que Conan estava confrontando. Então os dois acabam se unindo, acabam se aliando ali, acabam lutando contra esses homens, né, contra esses negros, acabam matando eles ali, vencendo. A rixa entre eles acaba, né, o cara se desculpa com Conan, e então eles acabam se tornando aliados. O homem rouba um anel, né, que seria de um desses negros, que se chama Keluka, o matador, né, rouba esse anel, fala que esse anel vai servir mais tarde para ele, de alguma forma. Eles escondem os corpos e partem então para uma taberna, né, os dois juntos, e ali ele já percebe que existe uma certa aliança entre os dois. Conan então dá um nome falso a ele, mas o cara ri, fala que não tem como ele ser um Zoagir, então ele revela o nome verdadeiro e fala que ele está ali para matar uma pessoa chamada Otbal, né? Seria uma vingança. E por coincidência, essa pessoa também está aqui, que Conan encontrou, né, esse homem, né, também quer Fartal, seria o nome de Fartal, também quer matar esse Otbal também, Otbal. Então ele começa a contar que Otbal tem uma mulher chamada Rúfia, né? Essa cidade onde eles estão, existe um rei, né? Um rei ali tirano, né? Que tem uma bruxa, uma feiticeira chamada Zerte, né? E que a cidade é guardada por três tropas mercenárias, né? Que seria a tropa do rei ali, seria uma tropa de Kuchitas, os negros, comandados por Embalaio, e uma outra cavalaria arcaniana comandada por Mazdak, da qual esse Fardaus faria parte, né? Então eles combinam em que invadir, né, invadir o palácio para matar Otbal. Então os dois começam a invadir por uma passagem secreta. Ele fala que esse antigo palácio aqui seria de Mazdak, né? E que ele então guia Conan com extrema precisão por entre esse palácio. E então eles conseguem chegar até onde está Otbal. Otbal está com Rúfia ali. Conan e Otbal lutam, né, uma luta feroz entre eles ali, muito acirrada, até que Conan mata Otbal ali, concretizando a sua vingança. Então o Fatal deixa então aquele anel que ele pegou daquele negro lá, deixa aqui
aos pés do lado do corpo, né, de Otibal, e os dois então fogem, e quando eles também percebem que a Rúfia sumiu também, né, que ela também fugiu, eles fogem, e o Rúfia está nas ruas, né, da cidade aqui, que é proibido andar mulher pelas ruas, quando ela é abordada por um homem que diz isso, que ela está errada por andar sozinha, e esse homem conduz ela até o palácio e depois ela descobre que ele é o próprio rei, né? O rei que é chamado o Leão de Shen. Né? E ela está ali diante dele quando ela acorda, ela desmaia, e quando ela acorda está diante dele, e ela então, para escapar da morte ali, de uma astúcia muito grande, começa a adorá-lo como se ele fosse um deus, fala que ele é um deus, e ele então embarca nela, porque ele é um rei meio louco assim, ele acredita no que ela diz, se autoproclama Deus, Deus dos deuses, acaba com todos os outros cultos e diz que as pessoas devem cultuar somente a ele. E é nesse momento aqui que começa a revolta, porque as pessoas aceitaram várias opressões ali, mas no momento que mexeu com a religião delas, elas não aceitaram isso e começou então uma rebelião, né, ali dentro dessa cidade, né, que se chama, vou ter que voltar aqui, cidade que se chama Asgalon. Então a rebelião começou ali, né? Só que ela é logo abafada pelos Kushitas comandados por Imbalaio, né? Que são os negros aqui, eles matam todo mundo com extrema violência, né? Violam todo mundo, matam todos, saqueiam todos, até que eles são chamados de volta pelo próprio Imbalaio, né? Para se recolherem ao seu quartel, digamos assim. E lá no Palácio do Rei, então, o rei recebe notícia que houve a revolta, ele não se abala, ele fala que ele é um deus, né? E que ele, então, não vai se abalar com nada disso. Conan, então, volta à taberna, se encontra, né, com aquele homem, então ele chama aquele homem de General Mazdak. Ele descobre que aquele homem deu um nome falso para ele também, que agora descobre que ele é um dos líderes de uma daquelas facções, de uma daquelas facções mercenárias, que é o Mazdak, que é aquele palácio onde estava Stubal, né, Otibal, onde ele matou, na verdade era o palácio de Mazdak, né, o Hircaniano. Por isso que o cara conhecia tão bem o palácio, guiou Conan tão bem lá dentro. Então eles continuam ali conversando com o outro, né, e Conan então volta até o palácio ali, já com a intenção de matar esse rei e pegar a Rúfia para ele. Ele quer a Rúfia agora, né? Ele quer a Rúvia, chamada Rúfia, e ele então invade esse palácio, acaba lutando com homens ali, homens de Imbalaio ali, que estão lá dentro, né? E ele então foge por essas grades de ouro, pula, salta, e esses homens não conseguem pegá-lo. Enquanto isso, a Rúfia está passando um sufoco, porque o rei diz que ele é Deus, e um Deus não precisa, né, de uma mulher, não precisa desses prazeres carnais, e entrega a Rúfia nas mãos de Imbalaio. Rúfia grita de terror, mas Imbalaio carrega ela nos braços, dizendo que vai possuí-la, que vai ter muito prazer com ela. E é nesse momento que Zerite, completamente vingativa e cheia de ódio, porque ela perde a posição dela diante do rei por conta de Rúfia, né? Então ela quer se vingar de Rúfia porque tirou a posição dela diante do rei. Então ela fala que vai ficar com a Rúfia. Imbalaio a princípio se opõe, mas ela fala então que por conta de ter achado um anel ao lado do corpo de Stubal, né, que Conan matou, ele está sendo culpado pela morte de Otibal. E só que ele fala que não fez nada, mas a Zerite fala que ela vai convencer todo mundo que foi ele sim que matou. E é nesse momento que ela entrega a Rúfia nas mãos de Zerite, né, que vai então torturá-la. Conan então invade o palácio mais uma vez, né, vai caminhando ali, após fugir, não invade, ele já está dentro do palácio, fugindo daqueles homens, ele então vai se embrenhando ali pelos becos, pelos telhados, até que ele então consegue alcançar o que seria os aposentos de Zerite, né? E no momento que ele entra lá, ele encontra Zerite torturando Rúfia. Zerite então invoca uma criatura ali, meio que sombria, com tipo sombras, né? Uma fumaça, e essa criatura é invocada ali no exato momento que Imbalaio chega ali, e ele mata Zerite, justamente porque ele quer Rúfia de volta, porque a revolução estourou, né, na cidade, e ele então vai fugir com Rúfia, ou quer Rúfia para ele ali, e mata Zerite, enfia, dá a espada em Zerite. E é nesse momento que chega Conan, e ele chama Conan de Anran.
Anra significa leão, era do momento em que ele era um pirata, um corsário lá na Costa Negra, que ele conquistou a Costa Negra. Então ele chama Anra, o leão. Conan seria esse nome. Só que Conan percebe então que ele vai ter que matar o Embalaio, porque ele não pode revelar para as outras pessoas que ele é Anra, senão ele vai ser destroçado ali. Então eles têm antes que eles possam, Conan então e ele lutam, a espada de Conan quebra, né? E ele então somente com uma faca na mão sabe que vai acabar perdendo para esse homem extremamente poderoso, mas então aquela nuvem, aquela coisa que a Zerite invocou, engole Embalaio, então acaba salvando Conan. Embalaio então cai somente a pele dele, sem ossos, sem nada dentro, como se fosse uma capa de pele caindo. Conan então liberta Rúfia, né? Se encontra com Mardak, convence Mardak a ficar do lado dos rebeldes, a não combater pelo rei, né? Então Mardak faz isso, combate pelos rebeldes, se alia aos rebeldes na revolução, e é no momento que Zerite se levanta, né? Se levanta ali, todos achavam que ela estava morta, mas ela está viva, então ela vai avisar a todos que Conan é Anra, para que ele e a ruiva Rúfia, né, sejam mortos ali. E é no momento que eles fogem desse palácio ali, enquanto a revolução está acontecendo lá fora, né, a revolução, os revoltosos ganham a luta, invadem o palácio, chegam diante do rei, né? E o rei então fala que ele é Deus, mas percebe que é melhor fugir, ele começa a fugir, sobe para uma torre, e lá em cima, ainda se achando Deus, acha que pode voar, e ele pula, e ele acaba caindo e morrendo, saltando de cima dessa torre, né? E quando lá a cidade ainda está na revolta, e as pessoas começam a procurar Conan, né? Já que Zerite, né, mesmo morrendo, entrega Conan e Rúfia, é o momento que Conan e Rúfia já estão longe aqui, planejando, né, uma vida aí juntos, pelo menos enquanto eles possam estar juntos ali. E assim termina essa última história. E aqui nós temos um portfólio com Boris Vallejo, desenho. Aqui nós temos a capa, né, da edição 33, temos a edição 34, a edição 35 e a edição 36 da Espada Selvagem de Conan, ok? E aqui a capa da próxima edição, da edição 12. E assim terminamos essa edição 11 da Espada Selvagem de Conan. Muito obrigado por assistirem, um grande abraço aí e fiquem com Deus.